Bom dia a todos. Gostava hoje de vos falar acerca de um assunto que eu acho que é muito pouco discutido e, na minha opinião, tem as maiores consequências. E tem a ver com isto. Tem a ver com uma explicação possível, ou dito de outro modo, uma tática manipulativa que permite explicar o inexplicável, que é, nomeadamente, o sucesso, cultural, até em certo sentido popular, que a esquerda tem tido desde a sua fundação, mas particularmente no século XX e no século XXI. Os conceitos de direita e esquerda, como se sabe, nascem na sequência da Revolução Francesa, mas eu refiro-me a uma esquerda mais moderna, na época dos Estados-nação, com a ascensão do Estado Social. Portanto, século XX e particularmente a segunda metade do século XX até aos dias de hoje. Como explicar, por outras palavras, o sucesso, a popularidade, a aura que a esquerda e a extrema-esquerda ainda hoje têm, apesar dos seus inúmeros, catastróficos e horríficos fracassos não apenas económicos, não apenas na sonegação das liberdades individuais, mas mesmo relativamente ao abuso dos direitos humanos mais elementares. A esquerda radical, a esquerda comunista e a esquerda identitária têm em si a gênese do genocídio, do massacre de populações inteiras, de classes inteiras. Enfim, tem um cunho assassino, discriminatório, cruel, nefasto, destrutivo, que inexplicavelmente, volto a dizer, essa responsabilidade histórica e ideológica não lhe é assacada. E a esquerda consegue, no contexto da comunicação social, do entretenimento, das academias, consegue ter um prestígio que é profundamente chocante e que em nada condiz com o seu historial. Como explicar isto? Eu penso que, há vários fatores que explicam isto. Hoje queria falar apenas da questão da manipulação, da deturpação da linguagem. Eu penso que o primeiro autor que levou isto a sério e abertamente referiu este assunto foi o George Orwell, na sua obra 1984, quando se referiu particularmente à nova língua. Como sabe, 1984 é uma obra escrita, é uma distopia, quer dizer, uma obra que relata um pesadelo político, uma sociedade em que o ser humano está oprimido pelo Estado, que visa diretamente criticar a União Soviética e particularmente o comunismo, porque a União Soviética e o comunismo não são coisas que se possam separar, ao contrário do que a esquerda gosta de dizer, que o comunismo nunca foi verdadeiramente aplicado, não é? Também não foi no Camboja, também não foi em Cuba, também não foi na Coreia do Norte, também não foi na China. São tudo deturpações do comunismo. A doutrina, na sua pureza, a bondade inata da doutrina foi sempre sendo deturpada. Isto é, obviamente, uma falácia. O George Orwell escreveu essa obra, ele que era um homem de esquerda, porque percebeu que os dois grandes regimes totalitários do século XX, um deles, o fascismo, já tinha sido derrotado. E que o mundo virou um olho cego, a blind eye, como se costuma dizer, para o outro grande regime totalitário, que é o comunismo. Como se derrotou um, parece que o outro ficou com os louros dessa vitória, quando na verdade foi a resposta a uma ameaça, uma agressão geoestratégica. O Hitler queria criar o espaço vital a leste. O Stalin começou por aliar-se com o Hitler, é o infame pacto Ribbentrop-Molotov. Portanto, os comunistas ficaram chocados quando o Hitler os atacou, que sempre foi a ideia dele, criar um espaço vital, e depois, para sobreviverem, aliaram-se aos ingleses, aos americanos e aos franceses para derrotar o nazismo. Enfim, tudo isto foi uma questão muito oportunista, mas eles ficaram com esse prestígio. E o George Orwell, volto a dizer que até era um homem de esquerda, percebeu que a sociedade ocidental não podia ser cúmplice com esse regime criminoso, assassino, e escreveu o 1984, no qual refere, entre outros aspectos importantíssimos, a questão da manipulação da linguagem. É mais do que manipulação, é os conceitos quererem significar o inverso daquilo que são. Por exemplo, a nova língua do partido, lá no 1984, tinha estes termos: paz é guerra, vejam lá se isto não se aplica à NATO, escravatura é liberdade, essa ideia de que os trabalhadores hoje em dia têm que dar graças à globalização, quando na verdade temos um trabalho muitas vezes de escravatura, ainda que com os consolos da tecnologia. Quem escreve muito bem sobre isto é o Victor Davis Hanson, no seu
magnífico livro da Dying Citizen, e a outra é Ignorância é Educação, ou Educação é Ignorância. Era o chamado Ministério da Verdade, que na verdade era o Ministério da Mentira. O que eles dizem é tudo mentiras. Várias noções, vários conceitos, a educação em geral são completamente falseados. Desde a ideia que a democracia começa na Revolução Francesa, o que é um perfeito disparate. Na Revolução Francesa começa o terrorismo de Estado ideológico, por exemplo. Há as concepções de que há um racismo estrutural na sociedade e que... enfim, as pessoas têm que se penitenciar pela sua culpa étnica. Nas escolas americanas havia escolas em que os alunos brancos tinham pedido desculpa aos negros pelos seus antepassados os terem oprimido. Coisas deste género, não é? Portanto, a educação é ignorância, ou a ignorância é educação. Mas isto é uma tática que a esquerda tem, que resulta, porque eles têm um talento, há que dizer, eles têm um talento para manipular as nomenclaturas, as designações, os nomes das coisas. Isto joga com a vaidade das pessoas. As pessoas acham que são intuitivas e que percebem um conceito pelo nome. E é muito difícil arrancar estes erros de entendimento. Já o padre António Vieira dizia isto. Os erros de entendimento são custosos de arrancar. Repare-se, as ditaduras comunistas na Europa de Leste e ao longo da história, ditaduras totalitárias, com campos de concentração, com massacres, deslocações da população, controle de imprensa, o pior que se pode imaginar, ao mesmo nível do Hitler, ou mesmo pior, porque mataram mais gente. Os comunistas chamavam-se a si próprios como repúblicas democráticas. República Democrática Alemã, por exemplo, o comunismo de leste, né? Matavam as pessoas se quisessem fugir rumo à liberdade. Os muros foram feitos pelas pessoas de esquerda para oprimir os seus próprios cidadãos. Outro exemplo muito claro é o caso do Antifa. O Antifa, que é os supostos antifascistas. Já o Churchill teve a presciência de afirmar que, no futuro, os fascistas chamar-se-ão a si próprios de antifascistas. E acertou. A Antifa é um grupo radical, opressor, não tolera a liberdade, são dogmáticos nas suas opiniões, recorrem à violência para impor as suas doutrinas radicais. Eles são, no fundo, terroristas internos, mas como tem a designação de antifascista, uma pessoa que critica a Antifa parece que é um fascista. Eles têm esse talento para manipular os nomes de tal maneira que, como digo, jogam com a nossa vaidade. O cidadão que, enfim, não está muito informado, quando estas coisas surgem, tem aquela ideia que consegue logo captar as coisas pelo nome e diz assim, bem, este tipo está contra os antifascistas é porque é um fascista. Não. Na verdade, a Antifa é que é uma organização fascista, radical de extrema-esquerda, quer dizer, o comunismo e o fascismo aproximam-se muito mais do que se separam. Tem aquela ideia totalitária que o Estado deve mandar em todos os aspectos da vida do cidadão, não toleram a dissidência, a liberdade de opinião e impõem as suas opiniões pela força, pelo terrorismo, pela morte, pelo assassínio. Portanto, os antifas são fascistas de esquerda, que é como quem diz, são comunistas, mas como tem este nome, isto foi pegando e durante anos quem criticasse os antifas era uma espécie de, enfim, radical de extrema-direita, quando na verdade criticar a Antifa significa ser apenas uma pessoa protetora dos direitos individuais e alguém que acredita na liberdade, na tolerância e na capacidade das pessoas discutirem as suas opiniões livremente, sem recurso à violência. Finalmente, esta nova política que o Trump acabou, que eu aludi, a teoria crítica da raça, que é uma doutrina profundamente racista contra os brancos, e também o chamado DEI, diversidade, equidade e inclusão, que na verdade é uma política de cotas, portanto uma política profundamente iníqua, discriminatória, antimeritocrática, que faz com que certas minorias ou categorias sociais que a extrema-esquerda radical classifica como minorias, mulheres, pessoas de etnias diversas, pessoas com uma sexualidade alternativa, tenham cotas para cargos de Estado, para entrar nas empresas, independentemente do mérito. Quer dizer, o Trump acabou com isso. Isso é uma política comunista, não há outra maneira de dizer, de dividir a sociedade em classes, já não económicas, mas em classes, neste caso, relativas às preferências sexuais, ao género, à etnia,
e dizer que tem que haver uma representação, uma igualdade de resultados em tudo, o que é obviamente absurdo e contraproducente. E aliás, isto é uma política que abre a porta, é uma política infinita, como as matrioscas russas, que abre a porta a uma perpétua cotização infinita. Já agora, isto já aconteceu em Portugal, quando foi o concurso à carreira diplomática, meteram-se lá cotas para mulheres. Isto foi aplaudido por toda a gente, os responsáveis pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros foram dizer isto para os jornais e toda a gente achou muito bem. Quer dizer, a questão aqui não interessa se abrir um concurso para a carreira diplomática 30 vagas, se os 30 primeiros forem mulheres. Não interessa. Interessa que sejam os 30 melhores. Isto até cria suspeita para as mulheres que entram que não estão lá por mérito. É mau para as próprias pessoas que pretendem ajudar. Se forem 30 homens, são 30 homens. O que interessa é que sejam os melhores. Essa questão da DEI, diversidade, equidade e inclusão, tinha a ver com isto, cotas para homossexuais, para pessoas de etnias diversas, para mulheres. Quer dizer, isto é uma política, como digo, para além de iníqua, para além de antimeritocrática, para além de impor uma suspeita permanente sobre as pessoas que entraram, que não estão lá por mérito, mas talvez por cotas, para além disso, em termos teóricos, é uma coisa infinita, porque já agora podemos ter representatividade, porque não por regiões. Já agora, cada cargo de Estado deve ter uma pessoa de cada região do país. Porque não por peso ou por altura? Porque não por a cor do cabelo, uma cota para albinos, outra cota para careca? Como é uma política que não tem nada a ver com a substância das questões, que é a capacidade que as pessoas demonstram através do seu currículo ou de provas prestadas para aceder a determinado posto, então porquê ficar-nos pela questão das mulheres, ou das etnias diversas, ou da preferência sexual? Porquê ficar por aqui? Quer dizer, pode-se meter cotas do que se quiser. Pode vir um indivíduo do Minho a dizer que o Minho está subrepresentado no Estado, tem que abrir uma cota para o indivíduo do Minho. Veio outro das Ilhas, outro do Algarve. Veio um indivíduo baixo a dizer que os indivíduos baixos são discriminados. Quer dizer, como digo, é uma matriosca gigantesca no plano teórico. Quer dizer, no plano dos princípios, nós podemos continuar aqui ad infinitum, a arranjar, a segmentar a sociedade. Quer dizer, isto é uma política que é profundamente iníqua, não tem nada a ver com a igualdade, não tem nada a ver com a diversidade, tem a ver com tentar destruir a sociedade, segmentá-la, dividir as pessoas por classes, por preferências, por etnias, por géneros, por coisas que são secundárias, no fundo, para determinado trabalho, podem ter importância na vida das pessoas, mas não devem ter importância profissional, e quem está sempre a buscar estas questões, a repescá-las a trazê-las para o centro do debate, é a esquerda. Isto são políticas profundamente discriminatórias, iníquas e racistas, e é exatamente o contrário da nomenclatura que eles se atribuem, porque, volto a dizer, a esquerda manipula a linguagem. Os antifascistas são os fascistas do século XXI. As repúblicas democráticas comunistas eram as maiores ditaduras à face da Terra. E esta história da teoria crítica da raça e do DEI, diversidade, equidade e inclusão, são as políticas mais discriminatórias, mais injustas, mais iníquas que se pode imaginar. Nós não queremos isto para as nossas sociedades, porque nós somos tolerantes, democratas e, sim, progressistas, coisa que eles não são. Espero que a mensagem tenha ficado clara e comecem a estar atentos, a observar estas questões e não se deixem manipular. Podem pensar que isto não vos toca, que não tem nada a ver convosco, mas tem tudo a ver convosco. Já o Aristóteles dizia, aquelas pessoas que não se ocupam da política ou que não se preocupam com os assuntos vão arranjar maneira de se ocupar deles. Percebam o que se passa à vossa volta e ajam em conformidade. Até à próxima.